Muito bem, retornando, senhores vereadores, senhora vereadora, ao primeiro secretário para proceder à chamada dos senhores vereadores para a constatação de quórum. Alessandro Bussola, presente. André Maldonado, presente. Antônio Carlos Domingues, presente. Arnaldo Ribeiro, presente. Dário Luiz, presente. Edmilson Marinho da Silva Júnior, presente. Edson Miguel de Jesus, presente. Emerson Pereira Batista, presente. Estela Alexandre Almagro, presente. Hélio Venâncio Ferreira, presente. José Roberto Martins Segala, presente. Júlio César Aparecido de Souza, presente. Luiz Eduardo Penteado Borgo, presente. Manuel Afonso Lozila, presente. Marcelo Roberto Afonso, presente. Márcio Teixeira, presente. Marco Antônio de Souza. Milton César de Souza Sardim, presente. Natalino Davi da Silva, presente. Ubiratã Castro Sanches. Vanderlei Rodrigues Júnior, presente. 19 vereadores presentes, há quórum regimental. Então, reabertos os trabalhos da 19ª sessão ordinária do dia 9 de junho de 2025, às 16h36. Iniciaremos agora a ordem do dia. Processos em segunda discussão. Processo número 082/25. Projeto de lei número 38/25, que altera o artigo 2º da Lei 7692, de 23 de maio de 2023, e dá outras providências. Autoria, Prefeita Municipal. O processo está em discussão. Ninguém quer fazer uso da palavra. Está em votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão. Os contrários querem se manifestar. Aprovado o projeto. Processo número 096/2025, projeto de lei que altera e dá nova redação a dispositivo da Lei 6741, de 30 de novembro de 2015. A autoria, vereador André Maldonado. O processo está em discussão. Alguém querendo fazer uso da palavra? Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários querem se manifestar. O projeto está aprovado. Processo 107/25. Substitutivo do projeto de lei que institui o Programa Municipal de Apoio para Mães de Crianças com Transtorno do Espectro Autista, no município de Bauru. A autoria do vereador Ubiratã Castro Sanches. O referido projeto está em discussão. Os favoráveis permaneçam. Ninguém querendo fazer uso da palavra. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o projeto. Agora os processos em primeira discussão. Processo número 085/25. Projeto de lei 39 de 2025, referente à desafetação da área institucional e afetação como área verde do loteamento Núcleo Habitacional José Regino, identificado como C, e do loteamento conjunto habitacional Pastor Arlindo Lopes Viana. Autoria, Prefeita Municipal. O referido processo. Pela ordem, presidente. Em discussão, deferido. Eu não gostaria de pedir para usar a palavra nele, mas eu sempre olho com muita atenção, quando não, com preocupação, quando se trata de desafetação de áreas. Então, eu gostaria de perguntar aos pares que analisaram esse processo, e esse é um dos constrangimentos de nós estarmos fora de todas as comissões praticamente. Mas aqui o PL desafeta a área institucional, que normalmente é destinado para escola, praça e outros equipamentos, e afeta como área verde. No núcleo José Regina, e a gente sabe das limitações estruturais do bairro. Eu gostaria que alguém das comissões pelas quais o projeto passou pudesse nos explicar
do que se trata, porque, ao não ter acesso, a gente não tem acesso também à exposição de motivos. Preferencialmente relator, né? Porque normalmente o relator incumbe essa diligência. Presidente, o relator desse processo na Comissão de Justiça foi o vereador Edson, e ele vai explicar a nossa querida vereadora Estela. Muito obrigado, senhor vereador. Com a palavra, então, o pastor Edson. Senhor presidente, vereadora Estela, essa área em específico, ela fica próximo à rodovia. Eu fui lá em loco para estar verificando essa área, inclusive dei algumas sugestões para que seja colocado naquela área. Conversei com os moradores e eles até pediram que fosse colocada iluminação, por ser próximo, rente à rodovia que liga Bauru-Jaú. Então, por isso que tem essa desafetação. Eu continuo não entendendo, vereador Edson, desculpe. É uma área, independente de ser próxima da rodovia ou não, ela era destinada no fazimento do espaço do bairro, certo? Do núcleo. Uhum. Foi destinada como área institucional. Eu estou falando porque a gente sempre se preocupa que depois, num segundo momento, precisa de área para escola, para parque, para UBS, para vários instrumentos. Por exemplo, sonha-se que um dia a gente tenha as quase 100 unidades de saúde da família, que principalmente a nossa periferia precisa. Quando a gente está destinando uma área institucional, afetando-a como área verde, é preciso que haja ao menos uma explicação, uma motivação do Poder Executivo. Não é? Independente de Vossa Excelência, que é muito legítimo e importante ouvir alguns moradores num segundo momento, mas do ponto de vista do Poder Executivo que mandou o projeto para casa, qual a justificativa de transformar uma área institucional numa área verde? Essa área... Vereador, eu vou pedir a gentileza do senhor para usar a tribuna, já que o senhor vai dar uma resposta à parte solicitada aí pela vereadora, por gentileza. Nobre vereadora Estela, no caso, essa área em específico, como eu estava falando, ela vai ser só para recompor a área verde. Então, lá no bairro, na próxima rua, Maria José Silvério, juntamente com a rua Iga Machado, onde teria uma área de lazer, vai ser transferida para essa área verde, para recompor, devido à localidade e à funcionalidade. E nessa outra área é que vai ser colocado a área institucional, onde vai ficar mais fácil para a via de acesso também à população. Eu continuo não entendendo. Eu já sei que é uma área institucional. Portanto, ela pode ter N destinos, pela natureza do que é uma área institucional no nosso plano diretor, na nossa lei de uso e ocupação do solo. O município decidir destiná-lo para área verde, que, inclusive, traz mais limitações à utilização da área, pela legislação ambiental. Ao torná-la área verde, há impossibilidade futura de utilização para várias outras possibilidades. Entende, vereador? Se o senhor pudesse ler a justificativa de Eu vou ler aqui o despacho. Eu vou ler o despacho que o doutor Nilo Kazan... Não, gostaria, se o senhor pudesse primeiro ler a exposição de motivos da prefeita que motivou. Tá bom, exposição de motivos. Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa respeitosa Casa de Leis o projeto que trata-se de importante medida compensatória ao meio ambiente. O local será destinado para recompor a perda da área verde de outra área institucional em que será instalado um hospital. A área foi relacionada com base à proximidade com o local a ser compensado. Por isso, o impacto da alteração será minimizado para os munícipes. Desta forma, considero a importância desta medida contarmos com o apoio e aprovação deste projeto de lei. Saudações, Suelen Rosim. E do ponto de vista, vereador,
do parecer jurídico lá do próprio município, foi apontado pela legalidade, porque são áreas cujo debate em torno dessa reserva de áreas, seja para a área verde ou seja para a área institucional, não é um debate menor e não é apenas uma vontade do executivo ou da casa, né? Normalmente tá em torno de um debate maior a respeito da destinação dessas áreas que são de interesse público para o uso da comunidade. O parecer jurídico apontou? Bom, eu vou ler o despacho aqui. O doutor Nilo, ele diz assim: trata-se do processo administrativo que visa desafetar áreas institucionais e afetá-las como área verdes. É uma importante medida compensatória ao meio ambiente. O local será destinado para recompor a perda da área verde, quer dizer, ela repete o início. A área foi selecionada com base na proximidade com o local a ser compensado, por isso o impacto da sua alteração. Os autos ingressaram nessa procuradoria para minuta sugestiva do processo de lei, a fim de ratificar a proposta anteriormente apresentada. Além disso, esclarece que não há análise jurídica a ser feita, ou seja, eles também já deram pela legalidade desse trâmite. Com licença. Eu não tenho certeza, vou até de verificar, estamos vendo agora, mas está me ocorrendo aqui, vereadora Estela, que quando você constrói alguma coisa, você precisa ter uma determinada área verde naquilo que você constrói. E eu acho que não tem. Eles devem ter usado para outra coisa e agora estão tentando pegar a área verde de um determinado lugar e trazer para poder fazer a compensação. Eu acho que mais do que isso, vereador, o senhor tem razão, e eu acho que essa medida, em tese compensatória, tendo em vista que para a área futura do hospital, o futuro hospital municipal, que por enquanto só tinha gerente, mas era uma área verde que foi desafetada. E aí eu gostaria de chamar a atenção dos vereadores aqui respeitosamente, mas nós tivemos por pelo menos uns 2 meses o debate travado com o executivo em torno daquela área. Por quê? Porque quando você pega uma área já destinada no nosso plano como área verde, e aí você desafeta a área verde e a transforma numa área institucional, o mínimo que se espera é que você escute o órgão de controle social com as suas câmaras técnicas. Por exemplo, no caso, não digo apenas o Conselho do Município, mas, em especial, o Conselho Municipal do Meio Ambiente. E que, naquela oportunidade, não havia sido ouvido. E aí, fez-se agora, nesta gestão, a desafetação daquela área para o futuro suposto hospital municipal, mas ele continuou sem o parecer do Conselho Municipal do Meio Ambiente. Aí vai se apresentar uma outra área, que é esta, não é? E que é de um outro bairro, mas é adjacente, e o necessário debate com a comunidade de o que, para quê e para quem, acaba não sendo feito. Porque, independente da questão da legalidade, continua-se não observando parecer técnico e controle social, que é fundamental no debate do direito à cidade. Eu quero só chamar a atenção da importância que é que a gente possa sempre verificar se esses órgãos, que têm um porquê para existir e são deliberativos, estão sendo chamados a opinar. O projeto continua em discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra. Em votação. Aqueles que são favoráveis. Votação nominal. Ao senhor primeiro secretário para proceder a chamada para votação nominal do projeto. Os favoráveis ao projeto dirão sim, os contrários ao projeto dirão não. Alessandro Bussola, sim. André Maldonado, sim. Antônio Carlos Domingues, sim. Arnaldo Ribeiro, sim. Dário Luiz, sim. Edmilson Marinho da Silva Júnior, sim. Edson Miguel de Jesus, sim. Emerson Pereira Batista, sim. Estela Alexandre Almagro,
Não com justificativa de voto, presidente, entendendo que há pertinência no debate, eu entendo que o debate não foi feito. E nós que estamos aí em fase de elaboração do plano diretor participativo, que espera-se que de fato seja, e da lei de uso e ocupação do solo, continuar aprovando afetação e desafetação, como se isso não dependesse de parecer técnico e controle social, é muito ruim e muito sério para esta casa. E como esses debates não houveram, e eu tenho desconhecimento do grau de que isso beneficie ou não, ou prejudique o futuro dessas comunidades, por se tratar de área institucional, eu votei não. José Roberto Martins Segala. Senhor presidente, o meu voto é não com declaração. Faço minhas as palavras da explicação dada pela vereadora Estela Almagro. Júlio César Aparecido de Souza. Sim. Luiz Eduardo Penteado Borgo. Presidente, meu voto é não, e eu vou justificar o porquê. Esse projeto é legal. Tá? Esse projeto trata-se de um ato administrativo. E todo ato administrativo tem que cumprir os seus requisitos. No caso, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. A prefeita é competente para fazer esse projeto? Sim. Há uma finalidade, quer dizer, o que se pretende? A desafetação para fazer a troca pela área verde. Há uma forma? Sim, a forma está aí no projeto que nós estamos votando. Há um objeto? Sim, aquele determinado terreno. Qual o motivo? Qual a justificativa? Qual a razão? O relator da Comissão de Justiça não expôs a razão. O que ele expôs foi a finalidade e não a razão. Portanto, nós estamos votando aqui um projeto ilegal. E com o devido perdão aos meus colegas, eu não aprovo o projeto ilegal. Meu voto é não. Manuel Afonso Luzila. Sim. Marcelo Roberto Afonso. Sim, pelo progresso. Márcio Teixeira. Não. Marco Antônio de Souza. Milton César de Souza, ausente. Milton César de Souza Sardim. Sim. Natalino da Vida Silva. Sim. Biratã Sanches, ausente. Vanderlei Rodrigues Júnior. Sim. 14 sim, 4 não. O referendo do projeto foi aprovado. Passamos agora à discussão do processos 132/25. Projeto de lei número 49/25, que altera dispositivo da Lei Municipal 7.654, de 14 de dezembro de 2022, que dispõe sobre o plano de equacionamento do déficit atuarial do regime próprio da Previdência Social, o RPPS, do município de Bauru, gerido pela Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru, FUNPREV. Autoria, Prefeita Municipal. O processo está em discussão. Pede a palavra a vereadora Estela e a terá por até 10 minutos. Na verdade, eu pedi a palavra, mas assim que descer dessa tribuna, eu pretendo, no microfone de à parte, pedir o sobrestamento dessa matéria, presidente. E por quê? E aí eu vou fazer mais uma vez um apelo aqui aos vereadores da casa que compõem as comissões estratégicas, das quais nós não fazemos parte. Em especial a de Justiça, a de Economia e a de Saúde e Previdência. Aprovar um projeto que pode até ter, e tem, a sua importância, sem uma discussão técnica mais aprofundada, mais ampla, mais clara e mais transparente, é delicado. Eu
estive reunida no intervalo regimental com o representante do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, o doutor Francisco, carinhosamente chamado aqui por nós de Chico. E por quê? Eu respeito muito este debate sobre o nada, sobre nós, sem nós, seja quando eu sou parte do nós ou quando nós atinge um universo muito grande de pessoas que não foram ouvidas. Eu não vou fazer aqui um juízo de valor de se essa mudança no patamar destes percentuais estabelecidos em lei anterior sobre o cálculo atuarial, mas é muito temeroso que as comissões da Casa e que o plenário possa, sem pôr minimamente na mesa, representante das comissões em uma reunião pública, chamando representante do sindicato, da FUNPREV e do gabinete, é muito delicado. É importante que nós façamos isso. Por quê? Porque, primeiro, nós, para votarmos um projeto como esse, a gente precisa entender o que é que está se alterando com o que nós estamos votando. E, se nós olharmos para a exposição de motivos, eu vou chamar mais uma vez a atenção do gabinete da prefeita Suelen Rosim, porque, reiteradas vezes, nós temos dito que há uma economia que, em muitos momentos, pode ser confundida com uma preguiça intelectual que assusta. Exposição de motivos não é meia dúzia de linhas para dizer, ó, eu estou mandando, seria legal, seria importante. Não. A exposição de motivos vem no espírito de se mostrar a necessidade da lei que está sendo aprovada. E não se pode, como se vê no parecer financeiro, que eu fui olhar, o parecer, o pedido do Departamento Financeiro da FUNPREV, que vai para o jurídico da FUNPREV, e o jurídico da FUNPREV dá o aval para que o gabinete elabore legislação, alterando legislação anterior, para se estabelecer o índice inflacionário para este cálculo, leva-nos a um debate desconfortável de será que não seria importante que, a despeito de se fazer alteração e se inserir aqui o IPCA, também não se fizesse uma reserva, necessariamente, de que esse índice não será inferior a 4,70, que é o que se pratica hoje? Porque o argumento dos bastidores é de que foi uma alteração legislativa para se adequar à legalidade do que prevê a esfera federal, que é a responsável pelo estabelecimento desses itens. Nós temos uma legislação municipal que foi vigente até agora, 23, 24, e agora em 25, vir este projeto para casa alterando isso, sem que haja clareza daquele órgão que é o responsável por este debate, que é uma mesa bipartite, de um lado o patrão, do outro o empregado. O empregado são 7.000 servidores. O sindicato, com os seus diretores, com o seu jurídico, é o responsável para debater. Olha, é adequado. Ó, é assertivo, mas tem uma adequação que precisa vir no sentido de se melhorar o que se está propondo. Quem debateu isso? Eu, pelo menos, não fui convidada. E o sindicato também não. Então, qual que é o apelo? Esse tipo de debate, olha, na última semana, nós acabamos sendo convidados para uma reunião no Ministério Público, muito embora, ao saber que o próprio procedimento instaurado pelo Ministério Público já estava arquivado há uma semana, desculpe a franqueza aqui, o Ministério Público, mas vi pouca utilidade no debate. Mas foi importante pelo viés de se colocar ao Ministério Público, que representa o interesse difuso e coletivo da população, sempre, de que essa casa também está aberta aos debates para o Ministério Público. E nós, pelo menos eu tenho sempre esse cuidado. Assuntos dessa natureza, como todas as quase 10 audiências públicas que nós fizemos no mandato anterior, e uma já nesse ano, sempre tive o cuidado de enviar o convite ao Ministério Público da Cidadania e do Patrimônio. Por quê? Porque os riscos que envolvem a Fundação de Previdência dos servidores públicos municipais remonta
a uma crise política, jurídica e administrativa de uma legislação que vem de muitos governos anteriores, na gestão do Tugangerame, mas que foi aprovada por esta Casa de Leis. E aí, quando a gente fala aqui que os vereadores passam, os prefeitos passam, os secretários passam, os presidentes da Fundação de Previdência também passam, mas a Fundação não passa, o Poder Legislativo não passa, o Executivo não passa, permanece. E aquela legislação nasceu errado, quando o prefeito coloca mais de 1.000 servidores advindos da antiga CEPREM, Serviço de Previdência dos Servidores, para transformá-la numa fundação de previdência dos servidores, mas não apresenta a fonte de custeio. Mas esse encontro de contas, verdadeiramente, nunca aconteceu. E esse é um debate que precisa interessar para essa casa. E é um debate técnico. E é por isso que, mais uma vez, eu volto a defender aqui que haja para o próximo ano previsão orçamentária, já que a estrutura da escola do parlamento nós já aprovamos no ano passado. Faz parte da estrutura desta casa o cumprimento do artigo 39 da Constituição Federal de 88, de que todos os poderes, legislativo e executivo, de todas as esferas, e os tribunais de contas, tenham as suas escolas de formação. Por quê? É fácil entender o direito previdenciário, as regras da Previdência, as fundações de Previdência? Não é fácil. É técnico, é complexo. E quando a gente vota uma lei como essa, parece que é só mais um item, é só mais uma legislação, mas não é. Não é. E esse debate, havido no Ministério Público na última semana, se tem uma importância, é a de se estabelecer que, quando o debate é aqui, ele se dá em forma ou de reunião pública ou de audiência pública. Portanto, as portas da casa, que é a Casa do Povo, está aberta para o povo participar, vir, debater e questionar. Então, é muito importante que a gente possa aprofundar, colocando à mesa aqueles atores que podem e devem opinar sobre isso. É muito importante, muito sério, que a gente faça debates dessa natureza sem envolver as partes que compõem, não é? Sobretudo, as consequências do que uma legislação como essa pode aplicar. Não estou dizendo que sou contra. Não estou dizendo que sou contra. Não estou dizendo que a adequação talvez não venha em boa hora, mas também pode-se ter, a partir de uma mesa mais ampla, a consideração de que a alteração não seja exatamente do jeito que está sendo proposto, mas que se assegure, ainda assim, os patamares mínimos de 4,70. Eu peço reserva do meu tempo, presidente. Ok, a senhora tem mais 2 minutos. O referido projeto continua em discussão. O vereador Alexandre Bussola pede a palavra e a terá por até 10 minutos. Senhor presidente, é um debate importante. Inclusive, a gente vê, e o governo também vê com a preocupação, tendo em vista que encaminhou até para essa casa um projeto de lei que, a partir de 2027, nós temos um aporte substancial para ser feito na FUNPREV e que essa casa vai ter que enfrentar esse debate. E saber também que, mensalmente, os vereadores que tiveram na reunião do Ministério Público, o aporte que a FUNPREV faz mensalmente de mais de 4 milhões, para que feche a conta em relação a toda a tratativa de aposentadoria dos servidores municipais. Então, eu acredito que a exposição de motivos, sim, precisa ser melhorada. Nós já fizemos contato com a chefia de gabinete para que dê uma melhor explicação em relação a isso, já está tomando todas as providências necessárias. Então, é importante um sobrestamento por uma sessão para que a gente faça a adequação e tire todas as dúvidas. Vamos passar, então, a... Questão de ordem? Deferido, vereadora. Eu quero pedir o sobrestamento, mas só quero aqui democraticamente debater com o líder. Eu tinha pensado em 2, porque essa semana tem atividades, inclusive, de comissão especial, e se nós sobrestarmos e não tivermos tempo hábil de as comissões temáticas chamarem essa reunião pública para o debate acontecer, também não fará sentido sobrestamento. Então, se houver a concordância aqui do líder da prefeita,
eu peço sobrestamento por 2 sessões ordinárias. O pedido está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Os favoráveis... Pedido de sobrestamento. Tudo bem, vereador. O pedido de sobrestamento do projeto por 2 sessões está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. O projeto está sobrestado por 2 sessões. Próximo processo 143/25, projeto de resolução que autoriza a doação de diversos bens da Câmara Municipal de Bauru à Prefeitura Municipal de Bauru. A autoria mesa da Câmara. O referido processo está em discussão. O vereador Estela pede a palavra e a terá regimentalmente por até 10 minutos. Serei breve, porque eu quero apenas fazer aqui uma reflexão. Inclusive, esse projeto de doação dos bens da casa, que acontece todos os anos, quando vai trocando mesas, cadeiras, enfim. Os equipamentos de computadores, PCs, enfim, essa estrutura toda é muito valioso para o nosso trabalho. E a gente sabe que se a Câmara já se tornou um espaço inadequado para o trabalho, de outro lado, a gente tem se virado relativamente bem, dado o pequeno espaço, para adequar aqueles que nos apoiam, que trabalham conosco na assessoria, e também a assessoria, naturalmente, não está restrita ao trabalho apenas interno, mas, sobretudo, na atuação diligente, fiscalizatória, né, de ouvir o povo. Isso aí que não apenas o nosso, mas diversos vereadores também atuam assim. Mas eu queria falar só de uma experiência que talvez seria importante que a mesa da casa, viu, vereador Hélios, Vossa Excelência, que hoje substitui o vereador Marcos, que está ausente. Aliás, parabéns pela condução, inclusive por permanecer na mesa o tempo todo. Isso faz toda a diferença. Mas nós pedimos, e esse projeto foi sobrestado por 2 sessões, porque nós queríamos fazer a reivindicação da utilização de parte desse equipamento que ia ser doado e que está sendo doado. Então, se Vossas Excelências quiserem e puderem ver no nosso gabinete, verá que nós fizemos com todo o trabalho aí da TI, quero agradecer, o trabalho dos nossos técnicos aqui de carreira, mas depois de um esforço grande que levou um tempão, viu? Levou um tempão. Para, olha, eu quero uma máquina na minha mesa. Então, cada assessor tem a sua máquina lá, e como os vereadores, também por uma reivindicação que nós fizemos, particularmente do notebook, que acabou se estendendo a todos os vereadores, e que pertence à casa, naturalmente, não aos vereadores, mas nós temos que defender que haja esse aparato, essa estrutura, mas de uma forma muito inteligente, muito prática. O nosso pedido foi aceito, e com a participação dos técnicos da TI, adequou-se para que a gente pudesse ter, inclusive, acesso à internet. Por quê? Porque eles fizeram uma conexão com o nosso notebook, que, quando a gente quiser, tira e pode trazer para o plenário, usar, levar para as reuniões, mas está conectado ali a um computador, que tem ali a tela, né, o visor, que tem a estrutura ali de inteligência da máquina, e a utilização do acesso à rede interna. Isso, para nós, vereadores, pelo menos para mim, é muito prático. Agora, por que foi sobrestado lá? Porque estava, né, no pacote todos os itens individualizados, e aí esse material não seria possível fazer essa adequação que nós fizemos. Então, com toda ali a atuação da minha assessoria, o Júnior e o Gustavo, com a assessoria da presidência e o nosso diálogo aqui com o presidente cessante lá atrás, porque nós já começamos isso com o Júnior, encerrando o mandato na gestão anterior como presidente, demos continuidade com a nova eleição da mesa da casa, porque a substituição dessas máquinas e desses equipamentos se deu ainda na gestão anterior. Mas a efetiva colocação e substituição só terminou nesse ano de 2025. Mas foi extremamente importante para a gente, para o nosso trabalho ali no gabinete,
E eu acho que seria importante essa reflexão de toda vez que a gente vai fazer uma doação, eu vou substituir. Não dá mesmo para aproveitar isso de uma forma mais racional, para que sirva ainda melhor o que os vereadores precisam nessa casa para esse bom atendimento? E aquilo que está acontecendo lá no nosso agora, com esse material e esse reaproveitamento, está sendo muito útil para o meu trabalho como vereadora e para ocupar menos o espaço dos equipamentos que servem aos meus assessores, e que tem muito trabalho. Ali é nível hard, 24 horas por dia. Né? Obrigada, presidente. Nós que agradecemos, nobre vereadora. O referido processo continua em discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Ninguém mais se manifesta, o projeto está aprovado por unanimidade. Questão de ordem, senhor presidente. Deferida. Solicito que todos os projetos em discussão única e as moções também sejam votados em bloco. O pedido do vereador André está em discussão. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovada a solicitação para votação em bloco. Tá certo. Discutiremos e aprovaremos em bloco os seguintes processos. Processo 180/25, projeto de decreto legislativo que dá denominação de Mercedes Wellichan Souza a uma área verde localizada no loteamento denominado loteamento Bauru Azevedo. Autoria, Antônio Carlos Domingues. Moção número 096/25, de aplauso à Cerâmica Lopes por sua trajetória de dedicação à arte que resiste, se adapta e continua encantando gerações. A autoria, Edmilson Marinho da Silva Júnior. Processo 097/25, de aplauso a Lucas Cauã Tavares de Godoy, pela sua trajetória e contribuição à população através da comunicação. A autoria, Júlio César Aparecido de Souza. Processo 099/25, de aplauso à empresa Volt Performance, pelos seus relevantes serviços prestados à sociedade bauruense. Autoria, Alexandro Bussola. Processo 100/25, de aplauso ao chefe Carlos Alberto da Silva Santos, por sua trajetória profissional e contribuição ao desenvolvimento da gastronomia na cidade de Bauru. Autoria, André Maldonado. Processo 101/25, de aplausos à APA-MP ESP, Regional Bauru, pela nobre missão desempenhada pela entidade ao longo de décadas. Autoria, Márcio Teixeira. Processo 102/25, de aplauso ao senhor Ezequiel Marciano pela relevância do seu trabalho e significativa colaboração para a economia de Bauru. Autor, Dário Luiz. Os referidos processos estão em discussão. Os contrários queiram... Ninguém querendo fazer uso da palavra. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora para as explicações pessoais. Pede a palavra e a terá por até 5 minutos o vereador Marcelo Afonso. Agora também. Vai ser rápida a minha explicação. Só quero convidar todos os vereadores que no dia 9 vamos fazer aqui uma audiência pública para realmente colocar em Bauru o dia do rolê vicentino. Somos aí hábito ao ciclismo de Bauru e vamos estar, sim, inserindo no calendário de Bauru. Então fica o convite a todos. Acho que tem uma foto ali, já
está sendo feita a inscrição do relevo vicentino, então fica o convite a todos. Deus abençoe, obrigado, presidente. Muito trabalho a todos. Muito bom, nobre vereador, parabéns pela sua iniciativa. Próximo vereador a fazer uso da palavra, vereador Edmilson Marinho da Silva Júnior, que abre mão da palavra. Vereador André Maldonado, que também abre mão da palavra. Vereadora Estela Alexandre Almagro, que pede a palavra e a terá regimentalmente por 5 minutos. Ai, Deus. Dois assuntos. Primeiro, lembrar mais uma vez que nesta terça-feira, às 9 horas da manhã, é isso, né? A reunião da Comissão Especial de Inquérito. Não estou preocupado com a posse da prefeita, não, presidente. Eu sei que ela encurtou a lua de mel. Seguramente, os pontos que me agradaram nessa curta passagem do doutor Orlando pela prefeitura deve ter desagradado a prefeita, né? Não é sempre que se encurta uma viagem particular para se retornar antes da hora. Mas eu quero aproveitar a oportunidade mais uma vez para parabenizar o doutor Orlando. Quando eu soube no intervalo regimental que a prefeita estaria se reempossando amanhã, sendo reempossada amanhã, mais assertividade eu vi nas decisões e na sinceridade tomada pelo prefeito em exercício, doutor Orlando Costa Dias. E estou dizendo aqui na qualidade de quem teve grandes e duros embates com o doutor Orlando enquanto secretário de saúde do município, o que eu mantenho totalmente. No entanto, acho que a prefeita deveria ouvi-lo mais. Deveria ouvi-lo mais. Porque se ela usasse 10% da franqueza utilizada na peça que o prefeito em exercício utilizou em mensagem ao Procurador-Geral de Justiça, se ela usasse 10% disso só com essa casa, o líder não ia sofrer tanto aqui, né? Eu estava brincando com o vereador Sandro Bussola, respeitosamente, guerreiro, hein, Sandro? Entre os possíveis prêmios aqui, nessa gestão, se ela não mudar o comportamento, vai ter que instituir o prêmio de honra ao mérito pela atuação na liderança. Vários já passaram por esse desafio aqui. Dureza, hein? Ter que defender a Lei 79/13 merece um prêmio de honra ao mérito, vereador Sandro Bussola. Não, o Sandro disse o seguinte: não estou sabendo que vai vir outro projeto para casa. A prefeita enganou vocês 2 vezes, então, né? Não tem como não vir outro projeto para essa casa, porque esse aí tem que cair, vai cair. O procurador vai propor, tem que cair. Ela é ilegal de capa a capa. É inconstitucional de capa a capa. Trouxe caos. Não é? Criou a gerência do hospital fake, acabou com a defesa civil do município. Constrangimento, inclusive, viu? Porque pode trazer consequências sérias. O município não contar hoje com a estrutura oficial. Vereador Hélio, que faz parte da estrutura da segurança pública do Estado, na qualidade de policial militar que é, mas a defesa civil tem regras, inclusive para se reportar. É somente a defesa civil quem faz a análise e a comunicação de catástrofes. Quem pode solicitar que o prefeito declare situação de emergência, não é? E o absurdo dessa Lei 79/13 é tão grande que tiveram a arrogância de vincular a Defesa Civil como uma coordenaria numa secretaria que ainda não existe. Que, portanto, o Rial está atuando aí como um assessor de gabinete. Assessor de gabinete, prefeita, não comunica tragédias, não reivindica recursos e não socorre pessoas e não salva vidas. E aí, guerreiro, Sandro, né? Vai dizer, não, ela vai mandar algumas correções. Correção de 900 páginas. Qual que é o nome disso? Confissão de burrice e de arrogância da prefeita. Por isso, merece todo o nosso aplauso
a sinceridade utilizada pelo vice-prefeito, enquanto prefeito em exercício. Por quê? Queriam que ele mentisse? Que ele assinasse uma peça da Procuradoria que não é responsável por esse projeto absurdo? Porque pagou 1,5 milhão para a FADEP fazer essa porcaria. Aí deixaram o Daniel fazer o resto da porcaria. Aí faz aquele constrangimento na única reunião pública aqui, de o secretário de Negócios Jurídicos, Vitor Freitas, dizer: não posso falar, quem está comandando isso é o Daniel. Assessor de gabinete que comandou 900 páginas dessa bagunça administrativa. Vereador Sandro, não vai ter correçãozinha. Projeto novo, não tem como. Principalmente porque o que a gente espera democraticamente é que, após a confissão do governo, parabéns de novo, doutor Orlando, e prefeita, se está voltando, volte com a seriedade do cargo que você vai ser reempossada. E pare de mentir para a Câmara Municipal, para a imprensa, mas, sobretudo, para o povo que te elegeu. Agradecemos, nobre vereadora. Próximo vereador a fazer uso da palavra, vereador José Roberto Segala, que pede a palavra e a terá por até 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, é só para deixar registrado que o município de Bauru ele está começando agora a fazer algumas reuniões por conta de possibilidade dos munícipes fazerem sugestão no plano diretor e na lei de uso e ocupação do solo. E tem um calendário aqui, inclusive, já de reuniões. Nesse calendário, por exemplo, amanhã vai haver uma reunião dos setores 1, 2, 3, 4 e 5, no Centro Administrativo da Prefeitura de Bauru, na Venceslau Brás. Os setores 1, 2, 3, 4 e 5, eu não vou ter tempo para ler. Precisaria ter aqui uns 10 minutos para eu ler todos os bairros desse setor. Mas no setor 2 está o Jardim Paulista, Jardim Samambaia, Residencial Világio, Vila Santa Clara, Altos da Cidade, Jardim Imperial, Jardim Aeroporto, Jardim América, Vila Aviação, Vila Serrante e tal. No setor 1 é o centro, no centro inteiro. No setor 3 é o Jardim Eugênia, Vila Independência, Residencial Jardim do Sul, Vila Santana, Vila Santista, e vai por aí afora. O setor 4, Residencial da Granja Cecília, Jardim Ouro Verde, Jardim Vitória, Jardim Ferraz. Setor 5, Chácaras Cornélia, Parque Real, Vila Industrial. Na minha opinião, uma reunião dessa tinha que ser convocada para o Estádio do Noroeste, né? Se eles querem que a população compareça e participe e discuta, marcar lá no centro administrativo, para todos esses lugares aqui, é simplesmente admitir de partida que vai muito pouca gente lá. Muito pouca gente estará lá. Só que isso dará à prefeitura o direito de dizer: eu avisei, eu chamei, eu providenciei. Se eles não quiserem comparecer, paciência. Primeiro, porque vai se examinar o projeto ou o anteprojeto que tem uma empresa fazendo há vários meses esse troço. Entendeu? E essa é uma reunião que começa às 6h30 da tarde e provavelmente durará quanto tempo? Quanto tempo pode durar uma reunião dessa? 2 horas? 3 horas, no máximo? Para discutir isso tudo aqui? Todo o plano diretor, a lei de uso e ocupação de solo, com sugestões.
Então, eu vejo com muita preocupação, e o pior não é isso, o pior é que o Ministério Público chancela essas coisas. O Ministério Público aceita que essas coisas sejam feitas dessa maneira, dando uma falsa transparência a um processo que deveria ser muito mais preocupante. Porque estas coisas vão afetar a todos nós. O plano diretor e a lei de uso e ocupação do solo vão afetar cada um de nós. Nós podemos ter problemas ou não, dependendo da qualidade do que for feito, mas depois não vamos ter como sair disso aí. Não vamos ter como resolver essas coisas, até porque a alegação é de que nós tivemos oportunidade de participar, tivemos oportunidade de dar... É sugestões também, viu? Não adianta dizer que o que o munícipe disser vai ser feito, não, é meras sugestões. Mas isso tudo fica maquiado como sendo participação popular. Para mim, de participação popular, só tem a denominação. Muito obrigado. Próximo vereador a fazer uso da palavra, Hélio Venâncio Ferreira. Pede a palavra, terá por 5 minutos. Muito obrigado, senhor presidente. Eu vou pedir para a TV Câmara, por gentileza, soltar os vídeos aí que eu usei na minha primeira fala, mas preferi fazer a fala, né, no total aí para não avançar no tempo. Então, agora nós vamos ver os vídeos conforme couber aí nos 5 minutos. Por gentileza, TV Câmara. Vídeo aí com relação à inauguração dos novos setores do Hospital Unimed, Bauru. Por gentileza, pode continuar na sequência, TV Câmara. Sei do arraial aéreo. Aéreo, que no momento da abertura a gente contou também com a parceria do vereador Lozila lá, e aí formatura de 150 novos policiais aqui em Bauru. E o próximo vídeo
sobre o 8º Arraiá de Ajuda, festa que o 13º BAEP promove aqui na cidade e arrecada fundos para várias instituições sociais da nossa cidade. Apesar do mau tempo, chuva, foi bastante concorrida a festa. É isso, locais onde nós estivemos representando esta Casa de Leis. Eu agradeço, TV Câmara, agradeço, presidente. Obrigado, vereador. Próximo vereador a fazer uso da palavra, Júlio César Aparecido de Souza. Abre mão da palavra. Eduardo Borgo, abre mão da palavra. Manelo Zila, abre mão da palavra. Natalino da Vida Silva, pede a palavra e terá por até 5 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores, a minha fala na explicação pessoal, concluindo o que eu não consegui no tempo ordinário, senhor presidente. E agora eu gostaria de compartilhar com quem nos acompanha as fotos da minha visita hoje, desta reunião tão ilustre, muito bem recepcionado, no gabinete do senhor prefeito em exercício, doutor Orlando Costa Dias. Está aí. Foi uma reunião muito produtiva, discutindo assuntos pertinentes à nossa cidade. E fico mais uma vez agradecido ao prefeito em exercício pela recepção. Eu acho que é isso. Nós estamos aí, cumprir o nosso papel de parlamentar. Tenho dito e repito aqui nesta casa e nos 4 cantos que eu estiver dessa cidade, não tenho problema de conversar com seu ninguém, seja com A ou B. Para mim, o importante é encontrar mecanismo para solucionar problemas. É essa a finalidade. E se tratando de solucionar problemas, eu acabei de receber aqui, inclusive não consegui com tempo de estar compartilhando aqui esse vídeo, e quem realmente nos enviou, quero até transmitir aqui o meu abraço. Eu creio que realmente é muito conhecido aqui na cidade, por sinal, ele é um escritor, membro da Academia Baurense de Letras, analista político, morador dessa cidade, que realmente ama muito o que faz. Rafael Moya Filho, é um amigo, nos enviou aqui uma demanda, meu caro Rafael. Já estou falando com o chefe do gabinete para, na quarta-feira de manhã, a gente estar visitando esses problemas que realmente está ocorrendo ali na região da Quinta da Bela Olinda. E tanto que, para os senhores verem que, quando a gente sobe nessa tribuna, as demandas, né, são diversas, principalmente na parte estruturante, né? É uma cidade que recentemente teve uma audiência pública nessa casa, foi debatido sobre os problemas específicos ali da Quinta da Bela Olinda. E aí que eu digo que, muitas das vezes, tem gente dentro do governo, os problemas realmente estão realmente nas suas costas e realmente não sequer se manifesta, não sequer não se posiciona. Porque eu vejo que hoje nós temos que se posicionar. Porque, na verdade, é aquilo que eu disse e repito, Bauru precisa de união, não de extremismo, não de achar que somente o que você pensa que está fazendo que está dando certo. Não está dando certo.
Precisa realmente ter mais humildade, chinelo no pé, para que realmente as coisas aconteçam e Bauru realmente continue realmente avançando. Porque tudo isso são problemas de competência da administração municipal. E a prefeitura precisa dar uma resposta. Não é porque este vereador, né, é de um lado, o outro é de outro, que é isso. Existem problemas gritantes há tempo realmente que vem sofrendo. Aquilo que eu apresentei na minha fala ordinária, e disse e repito, não é possível que nós temos uma região, que é a única região da cidade, que tem uma estação de tratamento de esgoto, que tem realmente esgoto a céu aberto. Não é possível. O que é que o vereador tem que fazer? O que eu fiz? E o prefeito realmente nos abriu a porta. E se a prefeita realmente continuar da forma realmente com essa politicagem, me desculpe, senhoras e senhores, realmente, prefeita, é aquilo que eu disse e repito para a senhora. Retornando amanhã, vamos trabalhar para o Bauru. Agora é momento de avançar e fazer a diferença. Saúde, visitar as UPAs, né? Acolher as pessoas, estar realmente com elas, precisa visitar. E doutor Orlando prontamente, inclusive já está agendado uma visita dele no bairro Pousada da Esperança e iremos receber com muito amor e carinho, doutor. Não tenha dúvida disso. Obrigado, senhor presidente. Boa sessão a todos. Nós que agradecemos, nobre vereador. Encerrado o rol de explicações especiais, passaremos agora a 1 minuto de silêncio. Um minuto de silêncio, pelos nome do vereador Edson Miguel, a senhora Abigail Sofia Simões de Lira, pelo vereador André Maldonado, ao senhor Michel Davi Ascar, pelo vereador Manela Ozila, a senhora Maura Aparecida de Souza, pelo pastor Bira, ao pastor Darcy Nunes, ao doutor Michel Ascar, a Gabriela Silva Regina e por essa presidência a todos eles. 1 minuto de silêncio. Muito obrigado a todos. Nada mais havendo a tratar, esta presidência dá por encerrada a 19ª sessão ordinária do dia 9 de junho de 2025, às 17h38.